Nessa disciplina de metodologia de ensino da filosofia, estudaremos algumas características fundamentais que irão exigir o estudo da própria filosofia, de sua história, das correntes, metodologias e das suas áreas de estudos. Quando apresentado um trabalho, principalmente na área teórica, esse oferece, junto aos seus conteúdos e objetivos, uma utilidade para o mesmo, pois em grande parte das vezes as pessoas só aderem a um programa, a uma ideia, se este oferecer algumas vantagens. Costumamos dizer então que a filosofia encontra-se no campo da obviedade, ou seja, não necessita de que sejam justificadas a sua serventia, sendo que ela possui significado por si só enquanto arte do pensamento autônomo. A filosofia possui consigo uma metodologia que direciona para uma reflexão sobre o mundo em que habitamos, sobre problemas de caráter existencial, de convivência em sociedade, sobre as relações das pessoas com o mundo, com os outros e consigo mesmos. Enfim, podemos dizer que a filosofia é a caixinha de surpresa onde se encontram os questionamentos que procuram respostas para a existência das coisas. Para os professores de filosofia, já não é mais uma novidade no primeiro dia de aula algumas perguntas. Uma delas que a gente costuma escutar desde com os pequenos até com aqueles que estão no ensino superior é: para que serve a filosofia? Ou, quando ainda não perguntam de outras maneiras: ô professor, para que serve essa tal de filosofia? É compreensível que surjam esse tipo de pergunta partindo do contexto escolar, por estudantes do ensino médio ou fundamental ou até do ensino superior. As expectativas é que a resposta fosse algo prático e palpável. O conteúdo da disciplina de filosofia vai ser cobrado no vestibular. O estudante compreende os conceitos de forma diferente do professor. Para ele, aluno, a utilidade da disciplina de filosofia deveria ter as mesmas características e objetivo das disciplinas de matemática, português ou história, sendo que cada disciplina é responsável por desenvolvimentos de habilidades diferentes. Uma das justificativas de trabalharmos filosofia na educação básica, fundamental e médio é que a filosofia é um instrumento que ajuda a organizar o nosso raciocínio crítico sobre as coisas. Ao analisarmos a pergunta dos alunos sobre a serventia da filosofia, partindo dos moldes da sociedade atual, que é a pragmática, é compreensível que para justificar a existência de algo, busque por sua serventia, exigindo das coisas algumas atitudes práticas e instantâneas. Poderíamos então dizer que esta sociedade pragmática poderia ser dita a geração miojo ou geração Nescau, algo que fica pronto na hora e que possui uma utilidade instantânea. No caso do Nescau e miojo, saciar a sede e a fome. No caso da filosofia, ajudar para alguma coisa. Essa justificativa está fundamentada numa ideologia essencialmente materialista, o que requer do pensar um caráter prático e objetivo. No caso do nosso estudante jovem que indaga a serventia da filosofia, certamente gostaria de ouvir do professor que a filosofia serve para ele passar no vestibular, passar num concurso, para ser mais feliz, Por exemplo, nós que ministramos a disciplina de filosofia e os que atuam na sociedade também como filósofos, possuem como dever apresentar a filosofia como uma grande fonte de conhecimentos. Estudar a filosofia enquanto atitude de amor ao conhecimento é estar atento ao mundo, da vida própria, da convivência com o outro e com o mundo. A filosofia nos permite compreender e aceitar a diversidade
e, através do conhecimento, nos garante uma cumplicidade do conviver. A filosofia em si não proporciona poder sobre outras pessoas, tampouco adquirir riquezas, bens materiais e lucros econômicos. Ela deve ser vista e encarada como na primeira visão aristotélica, onde devemos desvelar os nossos assombros perante a realidade, tendo o dever de descobrir o que se oculta por trás dos dogmas socioeconômico, religioso, culturais que nos são impostos. A filosofia não possui uma receita mágica para resolvermos problemas, porém, pode ser um instrumento interessante para entendermos melhor as situações pelas quais passamos, possibilitando que façamos escolhas bem pensadas. O papel da filosofia é então de questionar, interrogar, causar incômodo. Enfim, a filosofia deve estar inclusa em todas as áreas do conhecimento humano, permitindo que todos adquiram a autonomia de pensamento como atitude filosófica. Olá! Neste capítulo, apresentaremos a filosofia relacionada à educação, sua história e historiografia, bem como sua presença na história da educação brasileira. O filósofo Sócrates, que viveu na antiga Grécia, faz uma afirmação importante que, ao repeti-la hoje, percebemos ser muito atual. Uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Acreditamos que é a partir desse pensamento que surgiu a frase do Delfos: conhece-te a ti mesmo. Sócrates reconhece que o conhecimento é algo que está dentro de cada um e que precisa ser compartilhado com os outros para facilitar a convivência na sociedade. Ninguém adivinha o que a outra pessoa pensa sem que essa expresse seus pensamentos, mas para expressar seus sentimentos e pensamentos, a pessoa precisa de seu autoconhecimento. Baseados nessa afirmação socrática, é que resgatamos na história da educação os caminhos percorridos pela filosofia no Brasil. O resgate histórico é uma das formas de reconhecermos a trajetória e a importância da filosofia na construção dessa sociedade que é o Brasil. Ganhamos, através da história, um maior respaldo e apropriação para trabalhar o conhecimento de como e porquê das correntes educacionais e filosóficas em nosso país. Com o conhecimento histórico, o professor terá uma maior capacidade de compreender a educação atual, sendo que esta é uma sequência de fatos sociais, políticos, religiosos, educacionais dentro da própria sociedade. Dividimos este capítulo por títulos que são: Por que, para que e como filosofar? A filosofia e a educação como paideia. Metodologia de ensino, crítica e dialética. A obrigatoriedade do ensino da filosofia no projeto de lei número 1641 do ano de 2003. Ética, política e educação, distinções e possibilidades. Somos convidados e desafiados a pensarmos bem. A tarefa não é fácil, ainda mais quando tudo e todos que estão à nossa volta preferem o caminho mais fácil. A grande maioria quer respostas prontas, pensa um pouco e não possui o hábito de investigar, de refletir, de discutir ideias. Por tudo isso, é que respostas às perguntas por quê, para quê e como filosofar estão em nós mesmos. Somos racionais e queremos investigar sobre o mundo, sobre as ideias, sobre as nossas ações e as ações daqueles que vivem conosco. Queremos poder viver bem, viver em comunidade, ser cidadão participante e ativo. Dentro da proposta de filosofia como paideia, buscamos primeiramente organizar os conceitos de educação, filosofia e paideia. Em um segundo momento, buscamos explicar que tanto a filosofia quanto a educação não possuem um conceito universal, pois os princípios sobre os quais esses conceitos se apoiam modificam-se conforme o tempo, lugar e circunstâncias, apresentando variáveis conforme concepções políticas e ideológicas do tempo em que se está sendo pensado. Este
é mais um motivo para resgatarmos a história da filosofia no Brasil. Conclui-se o tema com a máxima de que toda filosofia encerra-se numa paideia. Paideia é um clássico conceito grego que significa a formação plena do homem para a vida na polis. Na prática dos filósofos educadores, o conceito de paideia ia além da simples instrução da criança. Era a formação do integral do homem para a vida na polis, sendo que a verdadeira educação consistia em proporcionar ao homem as condições para o fim autêntico da vida. Outro assunto abordado no caderno de estudo é a metodologia do ensino da filosofia, crítica e dialética. É feita uma abordagem sobre a importância do ensino da filosofia através de sua história. A tradição histórica da filosofia deve servir como meio para descobrirem-se pensamentos vivos e atuais e encontrar a filosofia em atitude. Através da história da filosofia, buscamos a possibilidade de dar ao próprio pensar um suporte, uma bússola para orientá-lo. Apresentamos também o tema, a obrigatoriedade do ensino da filosofia, no projeto de lei número 1641, do ano de 2003. Esse projeto tem como objetivo uma maior reflexão junto aos educandos e educadores. Esta lei torna obrigatórias as disciplinas de filosofia e sociologia no ensino médio. No último tema desse capítulo, apresentamos sobre ética, política e educação, distinções e possibilidades. A filosofia aparece como uma ciência histórica que oferece ao homem alguns parâmetros que o ajudam na compreensão e entendimento de sua realidade pessoal e da sociedade por ele construída. A filosofia quer oportunizar a apreensão sistemática da cultura, dar ao homem uma consciência crítica de seu tempo e uma responsabilidade pessoal e social. A filosofia gera uma ação ética, política e educacional, que tem seu tempo de maturidade, que vivencia experiências a cada instante e que é responsável por si e pela comunidade. Ao ressaltar questões sobre a ética, a política e a educação, chamamos a atenção que estas apresentam atitudes que estão muito próximas no ser e no agir de quem busca uma postura reflexiva, filosófica e uma ação coerente. O contexto geral deste capítulo irá referir-se sobre as variações da metodologia de ensino de filosofia. Olá! Na abordagem do primeiro capítulo, é perceptível o desleixo com a arte de pensar. Em alguns momentos históricos, existiu a disciplina de filosofia, porém a filosofia esteve ausente dos currículos e da formação educacional brasileira. A educação aparece como ação prática de intervenção social destinada a fazer ligações concretas. O capítulo ainda enfatiza como objetivo os seguintes itens: o ensino de filosofia visto como problemas filosóficos, filosofia como busca e não como saber pronto e acabado, formas e critérios avaliativos, o significado do que é filosofar e o que significa ensinar filosofia, avaliar o lugar e a função que devemos atribuir a uma metodologia do ensino de filosofia, algumas formas de aplicar a avaliação na disciplina de filosofia, diferenciar aula de filosofia de aula filosófica. Perceberemos durante esse estudo que sempre que se discutiu sobre a importância e a presença da filosofia na educação, destacou-se como preocupação o ensino médio e a universidade, sem contemplar a fase inicial da educação básica. A filosofia, em toda a sua história, mostra-se uma atividade humana que na sua essência é educativa, portanto, em essência, somos reflexivos. Desta forma, o ensino de filosofia é condição básica. É por meio de uma educação reflexiva que se pode efetivar uma luta assídua contra as falhas educacionais. A reflexão é considerada uma prática de intervenção social destinada a fazer ligações concretas da nossa vida e auxiliar na instauração de forças construtivas e emancipatórias. Essas ligações devem ser
as que levam em conta a historicidade e a solidariedade do processo que instaura a humanidade no tempo. É feita a defesa de que se faz necessário um ensino de filosofia que não só valorize, mas que priorize uma formação filosófica consistente e persistente. Perceberemos a importância da filosofia no ensino, que durante a história da educação em nosso país, mesmo sem possuir uma estabilidade, a filosofia, ainda que pelas bordas, conseguiu estar refletindo no meio educacional, pois sabemos da realidade de nossa cultura, que possui uma visão conteudista, pragmática e positivista. Não devemos considerar a filosofia somente como disciplina curricular, mas como proposta de vida, pois ela sinaliza uma nova postura reflexiva por parte de educadores e educandos. A partir da filosofia, utilizamos as suas áreas como instrumento regularizadores da convivência na sociedade. Ela não só proporciona ferramentas para o autoconhecimento, mas também estabelece parâmetros de convivência social que costumamos chamar de ethos. A filosofia é importante no currículo pelo próprio resgate da dignidade de seres pensantes. É necessário um pensar correto, coerente, crítico e criterioso, para que, com habilidades de raciocínio bem desenvolvidas, possam ser desenvolvidas outras habilidades em outras áreas de conhecimento. A questão do ensino da filosofia passa a ser vista como um problema filosófico, assim como político, e não somente como uma questão pedagógica. Ensinar filosofia e a filosofar é o que deve ser defendido como proposta filosófico-pedagógica, e é o que mais tem assustado os professores da filosofia por não terem o conhecimento de onde partirem com seus educandos. Surgem então os questionamentos. Que conteúdos aplicar? Quais metodologias a serem tomadas? O que responder quando chegarem as perguntas: o que é a filosofia, professor? Para que serve esta disciplina? Qual a ocupação e utilidade dos filósofos? É necessário um fio condutor que organize um norte ao plano de ensino do educador. Esta metodologia requer uma atitude questionadora, crítica, criativa, radical e de conjunto, que não permita deixar passar nada sem ser percebido, que problematize o que aos olhos leigos pareça óbvio ou natural. Filosofar requer uma decisão, a de querer atrever-se a pensar por si só. Mais que realizar uma aula de filosofia, o melhor seria construir uma aula filosófica, fixada em olhares subjetivos, questionadores e problematizadores sobre o mundo. A isto chamamos de educação reflexiva, onde há um respeito pelo pensar do outro, que tão importante quanto falar sobre o assunto é saber escutar o que o outro pensa e tem a dizer a respeito do assunto. É possível ensinar a filosofia? E, se possível, como ensiná-la? Não há uma única resposta possível a estas questões. Até porque, ao longo dos séculos, a filosofia foi concebida de diferentes maneiras, dando origem a várias tradições. Quanto à sua posição ao saber, a filosofia não buscou o saber pronto e acabado, mas manteve uma atitude indagadora e nunca tomou posse da verdade ou do conhecimento. O buscar nos transforma, faz-nos mudar de atitude em relação ao que sempre fomos. Revela nossas insatisfações, nos impulsiona a atingir uma nova visão das coisas. O método da busca talvez seja interminável, mas é a busca que nos torna filósofos. Neste capítulo, ainda trataremos de algumas práticas filosóficas extra-acadêmicas, ou seja, que vão além da aula da filosofia. Serão feitas relações entre a filosofia e a música e a presença da filosofia na informática. A avaliação também será foco de reflexão neste capítulo, assim como o que avaliar, que habilidades e competências trabalhar, que competências são exigidas pelos PCNs, no Programa de Filosofia para Crianças de Lippmann, tendo como destaque quais habilidades de raciocínio devem ser trabalhadas. No Programa Educação para o Pensar, Filosofia com Crianças, Adolescentes e Jovens, são destacadas habilidades que buscam por uma educação emancipatória através do trabalho em comunidades de aprendizagem investigativa, que defende um ensino filosófico onde
educadores e educandos levem em consideração a realidade na qual estão inseridos. Encerramos o capítulo com o relato de atividades e instrumentos de avaliação como meio de averiguar se foram assimiladas as habilidades e competências a partir dos conteúdos filosóficos. No terceiro e último capítulo dessa disciplina, iremos abordar os caminhos e metodologia que acreditamos ser possível para alcançar uma filosofia viva ao ensinar estudantes a filosofarem. Para isso, é importante destacar alguns aspectos importantes para esse estudo. Saber sobre o programa de filosofia para crianças e quem foi Matthew Lipman enquanto filósofo e educador. Conhecer a metodologia, a história, o comprometimento e objetivos do Centro de Filosofia e Educação para o Pensar, filosofia com crianças, adolescentes e jovens, uma abordagem de fazer uma filosofia viva na escola. Compreender a infância, adolescência e juventude como preocupação filosófica. Daremos ênfase à metodologia do sistema de ensino reflexivo, que tem sido uma referência na educação para o pensar no Brasil nos últimos anos. O professor Lipman, doutor em filosofia, principalmente na área de estética, é de ascendência judeu-russa. Nasceu em agosto de 1922 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O interesse de Lipman passava pela analogia da arte com a filosofia. Seus estudos foram sobre estética, filosofia norte-americana e, sobretudo, John Dewey, com quem manteve contato e por quem nutria uma admiração. Criou o seu programa porque acreditava que a escola não estava desenvolvendo adequadamente as habilidades cognitivas das crianças. O caminho seguido por ele foi via lógica e filosofia para oferecer o desenvolvimento das habilidades de raciocínio, do bom e do bem pensar. A responsabilidade pela chegada e início da proposta de filosofia para crianças do professor Lipman no Brasil foi da professora Catherine Young Silva, em 1984. A professora Catherine promovia reuniões com um grupo de educadores para divulgar o material e a metodologia que ela conhecera do próprio Lipman. A professora Catherine veio a falecer em 93, mas conseguiu vislumbrar parte de seus esforços de introduzir e ampliar o trabalho filosófico nas escolas brasileiras. O programa começou a ser aplicado efetivamente em algumas escolas da cidade de São Paulo a partir de 1985. Daí surgiu o CBFC, Centro Brasileiro de Filosofia para Crianças, como uma sociedade civil sem fins lucrativos de caráter científico e cultural. Em 1988, ocorreu na USP, em São Paulo, o Encontro Nacional de Filosofia. Participei dos debates e exposições de pesquisas e iniciativas filosóficas, e o conteúdo que mais me chamou a atenção foi filosofia para crianças. Voltando para Santa Catarina, colocamos em prática as estruturas de conhecimentos filosóficos propostas pelo programa de Lipman. A intenção desde o início foi constituir uma estrutura, um centro de filosofia, que oportunizasse aos interessados, colégios, professores, secretarias municipais e estaduais de educação, aos pais, a certeza de que o trabalho que propunhamos na reflexão filosófica era sério, consequente e, portanto, profissional no seu fazer filosófico, pedagógico e estrutural. O trabalho desse centro solidificou-se como uma estrutura autônoma, somando a isso a preocupação em fazer com que professores de sala de aula, coordenadores das escolas e pais estudassem e aprofundassem as questões teóricas que são defendidas pelo Centro de Filosofia e Educação para o Pensar. Com os trabalhos realizados nos colégios, com a constante formação de professores
e com os esforços para se fazer um bom trabalho filosófico pedagógico por todos, surgiu a necessidade de partilhar as reflexões e ações filosóficas. Escrever as práticas, socializar os saberes, passou a ser uma necessidade dos professores e também um compromisso do Centro de Filosofia e Educação para o Pensar. Por isso, em 1992, surgiu o jornal Corujinha, um jornal com ideias da filosofia no ensino fundamental. Uma proposta clara de socializar o que estava sendo feito nos diversos colégios ligados ao centro. Organizado em formato de tabloide, com 4 edições anuais e tiragem inicial de 20.000 exemplares, que são distribuídos aos alunos que trabalham com filosofia nos colégios ligados ao centro. Hoje, o jornal Corujinha está na sua 63ª edição, impressa e também online. Meu nome é Alberto Tom, sou professor de filosofia, coordenador, iniciei um projeto de filosofia no município de São José e também dei início e fui o incentivador e ao mesmo tempo o organizador e o idealizador do projeto Café com Ideias. A primeira ideia do Café com Ideias foi de que nós começássemos a discutir temas os mais diversos para que pudéssemos fazer uma divulgação e uma socialização da filosofia não simplesmente restrita a um grupo seleto, mas às mais diversas camadas da nossa sociedade. Meu nome é Adão de Souza, eu sou professor de filosofia. Na rede municipal de São José, eu trabalho como coordenador do ensino de filosofia. A filosofia é uma condição básica para que se garanta a educação como não apenas um cumprimento de tarefa, mas um fazer reflexivo. Isso é fundamental. Sou a professora Rosa Maria da Silva Schmidt, atualmente ocupando o cargo de secretária municipal de educação de São José. O aluno que tem contato com a filosofia, ele passa a ter senso crítico, ele passa a se valorizar mais como pessoa, ele passa a respeitar o outro e a ver no outro um ser em potencial. O Café de Ideias, que hoje é um curso de formação continuada na rede municipal de São José. Bom, o Café de Ideias ele tem uma dinâmica, né? Essa dinâmica ela passa por um primeiro momento que eu considero fundamental, que é a divulgação do próprio café enquanto um espaço público de debate. Bom, o segundo momento dessa dinâmica, depois de uma publicidade, é fazer a agenda das palestras. E esse projeto que estamos desenvolvendo na rede municipal de educação de São José, que é o Café com Ideias, ele tem marcado e tem feito a diferença no caminhar da rede municipal de ensino de São José. Meu nome é Janilda, eu sou professora da rede municipal de São José, trabalho também na rede estadual de educação desde 2003. Na verdade, esse é um projeto que se iniciou já há alguns anos aqui em São José, trabalhar com filosofia nas séries iniciais. Trabalhar com filosofia nas séries iniciais é um passo importante para formar uma sociedade mais consciente, né, de seu papel social. E é nosso objetivo, nossa intenção, incentivar o estudo da filosofia em todos os segmentos da educação. Então, é bastante interessante, as crianças elas contribuem, elas sugerem, elas criam, elas inovam à medida que a gente vai trabalhando. Meu nome é Fernanda, eu sou pedagoga formada pela Universidade da UDESC
E eu vejo como a proposta de São José beneficia muitas crianças, que eles têm a disciplina de filosofia, sendo que em outras instituições isso não acontece, e que favorece muito a aprendizagem das crianças, pois é trabalhado no lúdico, eles desenvolvem habilidades das crianças de raciocínio, fazendo as crianças pensarem sobre o que são. Eu sou o professor Luiz Carlos, sou diretor do colégio Wilson Klein Bing, sou formado em filosofia pela Unisul e acompanho o trabalho de filosofia desenvolvido pela Rede Municipal de Ensino há 5 anos e como diretor da escola vejo esse trabalho primordial no desenvolvimento de habilidades de raciocínio nas crianças. Meu nome é Luiz Fernando, sou professor de filosofia. Sinto e vejo que a filosofia é importante para a educação como um todo, porque ela tem a intenção de despertar, como diria lá nossos amigos gregos, Aristóteles, a curiosidade, despertar essa ânsia pelo saber, essa busca pelo conhecimento. Meu nome é Vanilda Godoy, eu sou mestre em Educação Musical pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, onde leciono atualmente como professora colaboradora. Eu vou falar sobre a música e a filosofia no sistema de ensino reflexivo. Áreas como a filosofia, a psicologia, a antropologia, por exemplo, estudam a música e sua influência sobre o ser humano e a sociedade. A relação da música com a filosofia pode ter 2 mãos. Numa, estuda-se a filosofia da música. Noutra mão, podemos utilizar a música para filosofar. E mais do que nunca, nos dias de hoje eu vejo que nós estamos formando pessoas, a sociedade como um todo, o mundo aí fora, está formando pessoas que não param mais para pensar, refletir, questionar sobre nada. E acho que a função nossa é exatamente essa, é lutar contra esse pensamento de não pensar. É isso que a gente tem colocado e tem incentivado para que isso se divulgue, não só em alguns lugares, não só em momentos particulares, mas que seja divulgado de uma forma continuada, para que seja mesmo um verdadeiro curso de formação da pessoa humana e construção. Porque sempre acredito que nós somos um projeto em construção. Querer uma educação filosófica dentro de propostas utópicas é vislumbrar as lutas pela sua presença, sua natureza e o alcance emancipatório da reflexão filosófica na realidade atual da escola. Concluímos que a filosofia está viva e pulsando na escola brasileira e podemos afirmar que ela nunca saiu do espaço escolar, pois é inadmissível um educador que não tenha conhecimentos filosóficos, como também o é um filósofo que não tenha conhecimentos pedagógicos. É a paideia presente como grande ideal de formação do homem integral para uma cidadania consciente e transformadora. Ao oportunizar uma investigação filosófica desde os primeiros anos escolares, conseguiremos uma filosofia que se concretize e cada vez mais se efetive como uma teoria da transformação do mundo. A partir de análises da realidade em que vivemos, teremos encontrado a interdependência entre o projeto filosófico educacional de um determinado momento e de uma determinada sociedade. Na perspectiva emancipatória, a filosofia da praxis e a pedagogia da ação são responsáveis pela materialização prático-teórica do programa que defendemos pelo Centro de Filosofia e Educação para o Pensar. É possível pensarmos uma boa educação sem filosofia? Poderá existir uma verdadeira filosofia sem uma finalidade educacional? A filosofia pode ser ensinada? Estas são questões centrais que expressam uma preocupação crucial e permanente para com o próprio pensamento filosófico.